O pastor Dave Leonardo surpreendeu ao aparecer em sua rede social e declarar abertamente o seu voto. Dave é um pastor discreto e não costuma comentar sobre assuntos políticos e polêmicos, mas desta vez ele se pronunciou. Meus lindos, a minha missão principal aqui é falar sobre Jesus. Mas eu não posso olhar para o que nós estamos vivendo e não abrir os teus olhos, sabe? Ou pelo menos dar a minha opinião com todo respeito. Diversas personalidades do meio gospel e cristãos se pronunciaram após a definição do segundo turno para as eleições a presidente da República. Atualmente, o Brasil se encontra dividido entre a política de direita e de esquerda, e essas personalidades estão justamente chamando a atenção sobre os pontos divergentes entre a ideologia e a agenda de cada um dos lados. Ou então pelo envelope, amém? Então pode tocar aí. E você pode fazer também. Pode ficar, tá tudo tranquilo, viu? Tudo sob controle. Você não vai fazer, se você não vai fazer por envelope, você vai fazer por meios eletrônicos. Menina, então, o julgamento já está acontecendo, né? Não vou calar não, minha filha. Mas, olha, você pode fazer pelo meios eletrônicos ou então pelo envelope. Amém? Então pode tocar aí. O pastor Dave Leonardo surpreendeu ontem os seus seguidores, isso porque ele se pronunciou sobre o atual momento no país e falou sobre política. Em meio à sua carreira meteórica, Dave Leonardo não comenta assuntos aleatórios e também evita se posicionar quando o assunto é gestão pública e polêmicas do gospel nacional. Mas ontem o evangelista se posicionou e afirmou seu total apoio ao governo atual. Veja. Nós não estamos numa guerra de dois políticos, de Bolsonaro contra Lula ou de bolsonaristas contra lulistas, mas de duas ideologias. Uma que é maligna, destrói por onde passa. Basta você olhar os nossos irmãos da América Latina, que aonde a esquerda assumiu, destruiu. E nós brasileiros estamos na iminência disso acontecer. Por favor, meu lindo, talvez você não goste do Bolsonaro, mas esqueça o candidato e olhe só para a ideologia. Que se você tiver um pouquinho de consciência, e eu falo isso com muito respeito, é impossível não votar no Bolsonaro. Você pode não gostar dele, mas entenda, a ideologia por trás da esquerda vai nos destruir. Tenha piedade do nosso país. A apresentadora e atriz Karina Bach fez uma live muito importante com o pastor Lamartine Pozella sobre o tema da visão política que o cristão deve ter. Deus permite que nós façamos a nossa escolha. Então, quando você vai para a urna e escolhe alguém que ridiculariza da família tradicional, diz que esses costumes são ultrapassados. Quando alguém que ridiculariza dos pastores, dos padres, alguém que tem, por exemplo, relações com as nações vizinhas que perseguem os cristãos, né? O Ortega, por exemplo, já ligou para o Lula para parabenizar a vitória, né, no primeiro turno por ter ficado na frente. Quem é o Ortega? O Ortega é o chefe da Nicarágua que simplesmente fecha igrejas, prende padres, persegue. Então, veja, hoje, quem defende a chamada direita ou o conservadorismo são aquelas pessoas. Não é que nós não sejamos abertos a mudanças, nós queremos conservar aquilo que nós achamos que é o mais sagrado. Nós estamos abertos para as mudanças tecnológicas, para os avanços. Claro que estamos abertos para essas coisas. O que nós queremos manter são os princípios espirituais e morais e éticos da palavra de Deus. E nós vimos isso em várias partes da história
do mundo, da história da Bíblia, né? O que ele permitiu que acontecesse em várias nações que não creram nele, que decidiram ir contra os seus princípios. Eu queria até que o senhor falasse sobre isso. Então, eu queria dizer, eu não sei se o presidente Bolsonaro vai ouvir essa palavra, mas se ele ouvir, eu oro para que ele ouça. Ele tem que botar a cara no pó e tem que dizer para Deus: Senhor, tu vês o que eu estou defendendo. Primeiro, o presidente precisa orar a Deus, precisa invocar a Deus e dizer: Senhor, não é o meu mandato que está em jogo, não é a minha vitória que está em jogo, é aquilo que eu estou defendendo. Eu me comprometi, quando eu me elegi, a defender os seus princípios. Então é isso que está em jogo, povo brasileiro. Nós temos um presidente que tem buscado a Deus, nós temos uma primeira-dama que invoca o nome de Deus, que fala, e a mídia então ridiculariza, mas ela não está nem aí, ela não se envergonha, ela se posiciona porque ela sabe o Deus a quem ela serve. Agora, esse é o papel do presidente, mas tem o papel do povo também. Sim. E eu quero dizer para vocês que o povo brasileiro, evangélico e católico, estou falando para os cristãos agora, que amam a Deus, que amam a Jesus, e que amam obedecer a palavra de Deus. E eu percebi que essa votação seria apertada. E eu orei a Deus: Senhor, não permitas que termine no primeiro turno. Quando eu comecei a ver a curva crescente do ex-presidente, eu comecei a clamar a Deus. Eu comecei a estender minhas mãos para a televisão, comecei a falar: Senhor, muda essa sorte, não permitas que essa curva continue assim. Terminou com 48 e alguma coisa. Eu não fiquei triste, eu fiquei feliz. Por quê? Porque Deus está dando uma oportunidade para o povo de Deus se unir agora. Agora os que estavam em cima do muro vão descer do muro. Agora é a hora do povo de Deus realmente lutar por aquilo que nós acreditamos. A cantora gospel Êxila já havia demonstrado seu apoio ao presidente Bolsonaro, mas realizou uma live onde reafirma a sua posição ao lado do atual presidente Bolsonaro. Tem pessoas nessa hora, exatamente agora, que estão enlutadas por conta das eleições e do resultado das eleições. E estão desesperadas, sem saber o que vai ser, o que vai acontecer, se as coisas não ocorrerem como elas pensaram e imaginaram. Gente, eu já tive algumas frustrações na minha vida que me provaram que não é quem eu perco, não é o que eu perco, mas se Deus está presente na minha vida, se Ele é o centro da minha vida. Seja quem for o vencedor dessa eleição, o meu Deus venceu. Jesus é vitorioso. Jesus está assentado no alto e sublime trono e Ele não perde a eleição. Ele não está sujeito a notícias sobre crises, pandemias. Nenhuma notícia pega Deus de surpresa. Então eu estou aqui para proclamar a palavra. Eu não vou ficar aqui proclamando derrota, raiva, ira, ódio. É claro que no meu coração tem uma certa indignação, sim, por alguns colegas que se dizem cristãos e têm um posicionamento diferente do que eu acho correto, mas o que eu vou fazer? Pessoas que poderiam influenciar e não influenciam, que poderiam orar, dizem que oram, mas eu acho que muitos nem oram. Deixam a vida passar e ficam como espectadores, mas não são participantes dessa batalha. Nós estamos em guerra e a nossa guerra é espiritual, né? Não é uma guerra física. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like e interaja conosco nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A palavra de Deus nos instrui que devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está. Isso sim deverá ocupar o tempo do cristão, mas enquanto estamos neste mundo, devemos sim zelar pelo Evangelho, pelo que
prega a palavra, pregando também arrependimento entre os homens com a instrução da Bíblia Sagrada. Portanto, devemos combater as trevas e não sermos omissos, pois isso será cobrado de nós. A palavra diz que devemos ensinar o caminho que a criança deve andar, e esse caminho é Jesus. Então não devemos fugir de nossas responsabilidades como pais, filhos e cristãos. Devemos buscar sempre repreender o mal e o avanço das trevas. Seja luz onde você estiver. Obrigada por nos acompanhar. O Senhor é contigo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo. Preste atenção. Preste atenção. Este ano, Neste ano, o Senhor vai dar um livramento o Senhor vai dar um livramento para a igreja. para a igreja. Esta madrugada Esta madrugada, estava de rodillas. eu estava de joelhos. Eram as 4 da manhã. Era às 4 da manhã. E eu comecei a mirar E eu comecei a olhar uma cidade. uma cidade. E uma voz me dijo: E uma voz me disse: esta ciudad es una ciudad del Brasil. esta é uma cidade do Brasil. Y yo miraba como mucha gente E eu olhava muita gente con hambre com fome. saqueaban los negocios, Elas roubavam os negócios, tumbaban las puertas arrebentavam as portas y sacaban el alimento, e roubavam os alimentos. se robaban el alimento. Roubavam os alimentos. Me dijo el Señor: O Senhor me disse: Satanás está preparando algo terrible o diabo está preparando algo terrível sobre la nación de Brasil sobre a nação brasileira, para provocar un desorden público para provocar uma desordem pública, por algo que va a suceder por alguma coisa que vai acontecer en la política de este na país. política do país. Pero si mi iglesia ora, Mas se a minha igreja orar, aunque venga lo que venga, venha o que vier, yo voy a proteger eu vou a proteger, eu y vou voy a proteger, librar vou livrar a mi pueblo o meu povo de esta situación. desta situação. Pero era tan real Mas era tão real que hasta sentí miedo, que até eu senti medo. porque era gente con hambre, Era gente com fome, fome, y tiraban las puertas e eles arrombavam as y portas salían con bultos de comida, e saíam com sacos de comida. y las autoridades E as autoridades no podían contener não podiam conter la furia de la a multitud. fúria da multidão. Dios va a dar libramiento al Brasil, Deus vai dar livramento para o Brasil. porque Dios no muestra las cosas por mostrar. Porque Deus não mostra as coisas por mostrar. Dios libra este país. Deus livra este país. Y voy a hacer una oración E eu vou ahora fazer esta oração para agora, Dios bendecir esta para nación. Deus abençoar esta nação. Cuando terminé la visión, Quando terminou a visão, terminando la visión, terminando a visão, el Señor me decía: o Senhor me disse: Brasil Brasil se ha vuelto a los brujos, se entregou aos bruxos, a los hechiceros, aos feiticeiros, y muchos se olvidaron de e mí. muitos se esqueceram de mim. Pero hay cosas que voy a permitir Mas tem coisas que vou en permitir esta nación nesta nação para traer un avivamiento para trazer um avivamento en mi obra na minha obra a nivel